Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 9/4/2017, são 16 horas 21 minutos. Esta é a leitura bíblica diária de hoje e vou ler em Ezequiel capítulos 24, 25, 26. Seja muito bem-vindo e acompanhe comigo a leitura bíblica diária. E vamos ler a palavra. E veio a minha palavra do Senhor no 9º ano do 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia. E fala por parábola a casa rebelde, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: põe a panela no lume, põe-na e deita-lhe também água dentro. Ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-a de ossos escolhidos, escolhe o melhor do rebanho, e queima também os ossos debaixo dela, faze-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Porque assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro, e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço por pedaço, não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha escalvada o pôs. Não derramou sobre a terra para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, e tempera o caldo, e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime o seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. Ela com mentira se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei e não permaneceste pura. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse: viva isso, e o farei. Não me tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Ata o teu turbante e põe nos teus pés os teus sapatos, e não cubras os teus lábios e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse: porventura não nos fará saber o que significam para nós estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos, e o anelo das vossas almas, e vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, cairão a espada, e fareis como eu fiz: não vos cobrireis os lábios, e não comereis o pão dos homens. E tereis nas cabeças os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez fareis. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar sua força e a alegria da sua glória, o desejo de seus olhos e o anelo de suas almas, como seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo aquele que escapar para te dar notícias pessoalmente?
Naquele dia, abrir-se-á tua boca para com aquele que escapar, e falarás e não mais ficarás mudo, assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige teu rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: porquanto tu disseste: contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. Portanto, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e em ti estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e eles beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: porquanto bateste com as mãos e pateaste com os pés, e com todo o desprezo do teu coração te alegraste contra a terra de Israel, portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti, e te darei por despojo aos gentios, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porquanto dizem Moabe e Seir: eis que a casa de Judá é como todos os gentios. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as suas cidades da fronteira, a glória da terra, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriataim, e aos do Oriente contra os filhos de Amon, e entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízo sobre Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porquanto Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e tornarei um deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: porquanto os filisteus se houveram vingativamente, e executaram vingança com desprezo e coração, para destruírem em perpétua inimizade, portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, e arrancarei os quereteus, e os destruirei, o restante da costa do mar, e executarei sobre eles grandes vinganças com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. E sucedeu num 10º ano, ao 1º do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém: está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. E suas filhas, que estão no campo, serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu desde o norte trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros, e com cavaleiros, e companhias e muito povo. As tuas filhas que estão no campo, ele as matará à espada, e levantará um baluarte contra ti, e fundará uma trincheira contra ti, e levantará paveses contra ti, e disporá os seus arietes contra os teus muros, e derrubará as tuas torres com os seus machados. Por causa da multidão de seus cavalos te cobrirá o seu pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros e das rodas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como os homens entram numa cidade em que se fez brecha.
Com os cascos dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas. Ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis, e lançarão no meio das águas as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó. E farei cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: porventura não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda? Quando gemerem os feridos, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti, e todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas, se vestirão de tremores, sobre a terra se assentarão, e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão, e levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, ela e os seus moradores, que atemorizaram a todos os seus habitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, sim, as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer subir sobre ti o abismo e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo que te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás, e quando te buscar, então nunca mais serás achada para sempre, diz o Senhor Deus. Termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado você que acompanhou. Deus o abençoe grandemente. Volte sempre que puder. Curta, comente. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Fique com Deus. Fique na paz. Até a próxima leitura bíblica diária, se Deus assim quiser. Tchau!